Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula para as turmas de primeiros anos e o nosso tema de hoje é proteínas e ácidos nucleicos. Esse tema de hoje é uma continuação da nossa videoaula anterior, onde falávamos sobre as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Lembrando que as proteínas e os ácidos nucleicos fazem parte das substâncias orgânicas. Vamos iniciar nossa videoaula falando sobre as proteínas. As proteínas, como eu falei anteriormente, são compostos orgânicos e são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e algumas também apresentam o enxofre. São os compostos orgânicos mais abundantes na matéria viva. Então, nos seres vivos, é o composto orgânico em maior quantidade. Lembrando que a água é que está presente em maior quantidade, mas ela é um composto inorgânico. As proteínas são macromoléculas constituídas de unidades menores, que são chamadas de aminoácidos. Então, as proteínas são moléculas bem grandes, mas elas são constituídas a partir de unidades menores, né, que são os aminoácidos. Então, a união, né, a junção de vários aminoácidos é que forma uma proteína. Nós podemos dar como exemplo um trem. Um trem, né, ele é bem grande, é o que seria, né, a proteína, e ele é formado por vários vagões, que a gente poderia comparar aos aminoácidos. Nós vamos ver nos próximos slides que o nosso corpo consegue produzir algumas proteínas, mas não todas. E é por isso que nós devemos ingeri-las através de uma boa alimentação. Então, nós podemos encontrar as proteínas abundantemente nas carnes em geral, nos peixes, leite e nos seus derivados, nos ovos e grãos diversos, como soja, feijão, ervilha e lentilha. Nós podemos observar nessa tabela 10 alimentos que são ricos em proteínas. Então, como eu falei aí, né, temos o peixe em primeiro lugar, o frango, queijo, músculo da carne de boi, lombo de porco, o tofu, que é um queijo, o leite, o feijão, ovos e sementes. As proteínas são responsáveis por diversas funções no nosso organismo. Vamos ver quais são essas funções. Elas têm função estrutural, hormonal, função de defesa, energética, enzimática e também é condutora de gases. Agora vamos entender um pouco melhor como cada uma dessas funções atua no nosso organismo. Função estrutural, como o nome já diz, né, dá firmeza aos tecidos. Estão presentes na pele, no cabelo, unhas e no citoesqueleto das nossas células. Grande parte da composição estrutural da nossa pele é composta por colágeno. Em vários comerciais de produtos para a pele, vocês podem observar que é falado sobre essa proteína. Função energética. Quando não se tem mais energia dos carboidratos e nem dos lipídios, podemos conseguir energia através das proteínas. E eu falei sobre isso no vídeo anterior. Quando o nosso corpo precisa de energia, ele busca primeiro essa energia nos carboidratos. Caso o nosso corpo não ache mais uma reserva de carboidratos, ele vai em busca da segunda opção, que são os lipídios. E aí sim, em casos mais extremos, né, de necessidade energética, ela pode ser encontrada nas proteínas. Função hormonal. Nós temos como exemplo a insulina e o glucagon, né? Eles são proteínas que regulam o nível de açúcar no nosso sangue. Então, são proteínas muito importantes para a nossa saúde. Função enzimática. São as enzimas, né? As enzimas são responsáveis por acelerar as reações do nosso corpo. Também são proteínas muito importantes, pois sem elas, as nossas reações metabólicas demorariam muito mais tempo para ocorrer, para acontecer. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas enzimas nos próximos slides. Função de defesa são os anticorpos
que atuam na defesa do nosso organismo. Então, eles são produzidos, né, os anticorpos são produzidos e esses anticorpos é que vão defender o nosso organismo de invasores, né, como vírus, bactérias, entre outros micro-organismos. E por fim, a condução de gases. O transporte do oxigênio, por exemplo, ele é realizado por uma proteína que é chamada de hemoglobina. Então, é através dessa proteína que o oxigênio é transportado por todo o nosso organismo. Como vocês puderam observar, as proteínas têm várias funções e funções muito importantes para o nosso organismo. Como eu falei para vocês lá no primeiro slide, as proteínas são macromoléculas constituídas de unidades menores, que são os aminoácidos. Então, vamos conhecer um pouco melhor como são os aminoácidos. Aí nessa imagem você já pode observar como ele é formado. Um aminoácido sempre vai ser formado por um carbono central. Então, essa letra C, né, que está bem no centro da imagem, representa esse carbono central. Esse carbono sempre estará fazendo 4 ligações simples. Essas ligações serão a um hidrogênio, né, uma molécula de hidrogênio, como você pode observar aí, esse H aí em cima. Também uma ligação a um grupo amina, que está mostrando aí na imagem. Também estará ligado a um grupo ácido carboxílico, que também está em destaque na imagem, e a um radical. Essas 3 primeiras ligações que eu falei, que é um hidrogênio, um grupo amina e um ácido carboxílico, sempre serão iguais em qualquer um dos aminoácidos. O que vai mudar somente será o radical. Vamos ver aqui no próximo slide. Como vocês podem observar aí na imagem, nós temos 4 tipos de aminoácidos diferentes. Mas percebam também que as 3 primeiras ligações que eu falei no slide anterior são sempre iguais. Vai estar sempre ligado a um hidrogênio, sempre ligado a um grupo amina e sempre ligado a um ácido carboxílico. O que vai mudar é somente o radical, que é essa parte que está circulada em vermelho em cada um dos aminoácidos. Então não esqueçam, para os 20 aminoácidos conhecidos, todos terão essa mesma estrutura. Um carbono central, fazendo 4 ligações simples. Uma ligação para um hidrogênio, uma ligação para um grupo amina, uma ligação para um grupo ácido carboxílico e uma ligação para o radical. E é apenas essa ligação, né, para o radical que muda de acordo com cada aminoácido. Então, como eu falei, são conhecidos cerca de 20 aminoácidos que participam da estrutura das proteínas. Então, esses aminoácidos vão se posicionar de maneiras diferentes, dando origem, assim, a proteínas diferentes, né? Então, cada combinação de aminoácidos vai dar origem a uma proteína diferente. Os vegetais conseguem produzir todos os aminoácidos que eles necessitam para construir as suas proteínas. Já os animais são capazes de produzir apenas alguns dos aminoácidos que precisam. Esses aminoácidos são chamados de naturais. Aqueles que o organismo animal não consegue produzir e precisa ser adquirido através dos alimentos são chamados de aminoácidos essenciais. Vamos ver aqui alguns, né? Então, nós temos os aminoácidos naturais, que o nosso próprio corpo produz, e os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa ingerir através dos alimentos. Estrutura das proteínas. Vamos ver quais são as estruturas, né? Nós temos a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Na estrutura primária, os aminoácidos estão em cadeia, né? Em forma linear. Então, é uma linha formando uma cadeia de aminoácidos, como dá para observar na imagem. Na estrutura secundária, essa cadeia de aminoácidos, né, que antes era só uma cadeia em forma linear, ela se transforma e fica em uma forma helicoidal, como também dá para observar na imagem, né, um formato de hélice. Já na estrutura terciária, essa forma de hélice, ela começa a se dobrar sobre si mesma, formando uma cadeia polipeptídica. E na estrutura quaternária, é formado por mais de uma cadeia polipeptídica. Então,
junta-se, né, mais de uma dessas cadeias e forma-se a estrutura quaternária. Uma parte importante desse conteúdo é saber que as proteínas podem sofrer desnaturação. E essa desnaturação pode ocorrer ou pela temperatura, ou pelo pH, ou também por substâncias químicas. Então, na desnaturação, ocorre a alteração da estrutura dessa proteína, mas não acontece a quebra entre as ligações. Os aminoácidos continuarão ligadinhos uns aos outros, mas eles vão mudar de forma, como dá para observar aí na primeira imagem. Lembrando também que a forma da proteína está completamente relacionada à sua função. Logo, se a gente altera, né, se a desnaturação altera a forma da proteína, ela vai também mudar a sua função, né? Ela não vai desempenhar mais a função que ela desempenhava antes no nosso organismo. Um exemplo de desnaturação permanente, né, irreversível, é quando a gente frita um ovo. Então, quando ele não está desnaturado, ele é mais líquido, né, e a sua clara é transparente. Quando ele sofre a desnaturação, que ele é levado a uma temperatura mais alta, você percebe que a clara já fica de uma outra cor, né, fica branca, e ele não tem mais aquela consistência líquida. E esse é uma desnaturação irreversível, não dá para voltar a ser o que era antes. Mas nós temos também um exemplo de desnaturação reversível. Por exemplo, né, a queratina que está no nosso cabelo, nos fios do nosso cabelo. Quando a gente faz chapinha ou usa o secador para alisar o cabelo, ele está sofrendo, né, essa proteína está sofrendo desnaturação. A proteína vai mudar de forma. Porém, quando a pessoa molhar o cabelo, essa proteína vai voltar à sua forma original. Então, é um processo de desnaturação reversível. As enzimas que a gente falou nos primeiros slides, né, que são proteínas que controlam a velocidade das reações biológicas. Como eu falei anteriormente, são proteínas muito importantes para o nosso organismo. E elas formam um grupo especial de proteínas. As reações biológicas são, em geral, pouco espontâneas e muito lentas. As enzimas aumentam a velocidade da reação sem elevar a temperatura e diminuem a energia de ativação. Energia de ativação é a quantidade de energia gasta para que ocorra uma reação. O que isso quer dizer? Observe aí na imagem. Esse homenzinho que está lá em cima, né, empurrando a bolinha azul, ele gastou com certeza mais tempo e mais energia para subir esse morrinho para conseguir empurrar a bola. Agora vejam esse outro homem, né, que conseguiu aí um atalho para que essa bolinha azul fizesse a mesma trajetória. Então esse homem vai conseguir que a bolinha chegue no seu objetivo mais rápido e gastando bem menos energia. Então, esse é o trabalho das enzimas. Um exemplo, quando a gente se alimenta, o nosso organismo, depois de um tempo, vai começar a digerir aqueles alimentos. Então, as enzimas vão nos ajudar para que essas reações, nessa digestão, ocorram de uma maneira mais rápida e gastando menos energia do nosso corpo. Existem dois fatores que influenciam a atividade enzimática. São eles a temperatura e o pH. A temperatura. Toda enzima precisa de uma temperatura ótima, né? Uma temperatura adequada, onde a reação pode ocorrer em sua maior velocidade. Então, por exemplo, nosso organismo tem uma temperatura média de 36 graus e meio. Nessa temperatura, como a gente pode observar aí na imagem, aí embaixo é a temperatura, certo? Então, nessa média de 36 graus e meio, o índice de reações está bem lá em cima. Porém, quando essa temperatura está baixa demais ou alta demais, você pode observar que as reações diminuem. Já com o pH, que é um índice que nos fornece o grau de acidez, então vai dizer se naquele ambiente está ácido ou base de uma solução. Algumas proteínas precisam estar em locais mais ácidos, outras em locais mais básicos. Por exemplo, a pepsina.
É uma proteína que fica em locais com pH bastante ácido. Então, quando ela está no pH número 2, que é um pH bastante ácido, as reações acontecem na maior velocidade. Quando esse pH vai aumentando, essas reações vão diminuindo. Então, até aqui, nós falamos sobre as proteínas. Agora, vamos iniciar os nossos estudos sobre os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos são chamados assim pois eles têm um caráter ácido e porque eles foram encontrados primeiramente no interior dos núcleos das nossas células. Quando falamos em hereditariedade, porque sabemos que é no nosso DNA que está toda a nossa carga genética, nosso material e informações genéticas. Sendo assim, todas as características que herdamos dos nossos pais. E também é responsável por sintetizar, por produzir as proteínas. Eles são polinucleotídeos, quer dizer o quê? São moléculas bem grandes, formadas também por unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Vocês podem observar na imagem abaixo como é formado um nucleotídeo, mas nós vamos ver cada uma dessas partes nos próximos slides. Lembrando também que os ácidos nucleicos são constituídos por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Um nucleotídeo sempre será formado por um grupo fosfato, que é o que confere um caráter ácido. Então, nós podemos observar aí o grupo fosfato. Sempre será formado também por uma base nitrogenada, como dá para observar na imagem. E nos outros slides a gente vai ver quais são os exemplos de bases nitrogenadas que existem. E, por fim, sempre será formado também por uma pentose, por um açúcar de pentose, que vocês também podem observar na imagem. Existem dois tipos, o de DNA e o de RNA. Quando ele vier ligado a uma hidroxila, que é representada aí pelo OH, vai dizer para a gente que é um nucleotídeo de RNA e é chamado de ribose. Quando ele vier ligado apenas a um H, a um hidrogênio, vai nos dizer que é um nucleotídeo de DNA e assim será chamado de desoxirribose. É por isso que nós chamamos de DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, por causa da presença da ribose na molécula de RNA ou da presença de desoxirribose na molécula de DNA. Sobre as bases nitrogenadas, que é o que eu falei que pode mudar na estrutura dos nucleotídeos, elas podem ser essas 5. A adenina, representada pela letra A, guanina, representada pela letra G, citosina, representada pela letra C, timina, representada pela letra T, e uracila, representada pela letra U. As bases nitrogenadas, que são essas que eu falei agora, podem ser de dois tipos, púricas ou pirimídicas. O que vai diferenciar umas das outras é o tamanho delas. Se vocês observarem, as bases nitrogenadas púricas são bases maiores, constituídas por 2 anéis, um com 5 e um com 6 ligações. Já as pirimídicas são bases nitrogenadas constituídas por apenas um anel com 6 ligações. Podemos observar nesse slide a estrutura de um nucleotídeo tanto de DNA quanto de RNA. E nós podemos perceber as duas diferenças que tem de um para o outro. A primeira é o açúcar de pentose, que nós já falamos anteriormente, que no DNA é uma desoxirribose e no RNA é uma ribose. A outra diferença é que das 5 bases nitrogenadas, que nós falamos anteriormente, 3 estão tanto na molécula de DNA quanto na de RNA, mas uma é diferente em cada um. Por exemplo, nós temos a adenina, citosina e guanina, tanto no nucleotídeo de DNA quanto no de RNA. Mas a timina só está presente numa molécula de DNA e a uracila só está presente numa molécula de RNA. Tipos de ácidos nucleicos.
que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Estrutura desses ácidos. O DNA é formado por duas fitas de nucleotídeos, unidas por pontes de hidrogênio em um formato de dupla hélice, como dá para observar na imagem e nessa imagem que está ao lado de todos os slides. Então, nós temos na estrutura do DNA bases nitrogenadas pareadas, uma ao lado da outra, e elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Já o RNA é formado apenas por uma cadeia de nucleotídeos. Dá para perceber bem a diferença do DNA, que são duas cadeias, duas fitas, vamos dizer assim, enroladas, formando essa dupla hélice, e o RNA, que é apenas uma cadeia de nucleotídeos que se enrola entre si, sobre si mesma. Nós podemos observar aí na imagem a estrutura do DNA. Vamos observar aí as duas fitas, como se tivesse uma fita de cada lado, ele não tivesse ainda enrolado, tendo esse formato de hélice, Então, nós podemos observar aí o grupo fosfato, representado pela letra P, ligado a uma pentose e ligado à base nitrogenada, que no caso aí do exemplo é a adenina. E do outro lado, na outra fita, nós temos também a mesma coisa, um grupo fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, que no exemplo é a timina. Essas duas fitas estão ligadas entre si por meio de uma ponte de hidrogênio. E vocês podem observar que todos que estão abaixo também têm as mesmas características, as mesmas ligações. Emparelhamento das bases é um detalhe muito importante. Quando você for observar o emparelhamento das bases nitrogenadas, você vai perceber que a adenina sempre estará ligada com a timina. Do mesmo jeito que a citosina sempre estará ligada à guanina. Vocês podem observar no exemplo abaixo. O T sempre ligado ao A e o C sempre ligado ao G, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Nessa tabela, a gente consegue observar de forma resumida as diferenças entre o DNA e o RNA. O açúcar pentose no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Então, quando vier ligado ao açúcar pentose, a letra H, representando o hidrogênio, ela é uma desoxirribose, então é uma molécula de DNA. Quando vier ligado a uma hidroxila, que é representado pelo OH, será uma ribose e representará uma molécula de RNA. Quanto às bases nitrogenadas, o DNA vai apresentar a timina, quanto que o RNA apresentará a uracila. E quanto à estrutura tridimensional, o DNA possui duas fitas em formato de hélice e o RNA apenas uma fita simples. Para encerrarmos, vamos falar sobre a natureza química dos cromossomos, dos genes e do nosso DNA. Os genes trazem a informação hereditária, as características dos nossos pais, e eles são constituídos por DNA. Uma das suas funções é comandar e coordenar todo o funcionamento da célula. E algumas curiosidades sobre o DNA. Em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo da estrutura da molécula do DNA que nós conhecemos até hoje, que são dois longos filamentos, duas cadeias enroladas uma sobre a outra, dispondo-se em torno de um eixo. Nesse modelo, também disse que os desoxirribonucleotídeos são unidos por ligações de pontes de hidrogênio, como nós vimos nos slides anteriores. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Caso permaneça alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou falar comigo através do nosso WhatsApp. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.